Viagens mais seguras. Câmara do Rio aprova em segunda discussão um projeto de lei que obriga ônibus a instalarem painéis de velocidade visível para passageiros. Desenvolvimento ordenado da cidade. Comissão de Assuntos Urbanos se reúne com entidades da construção civil. As pessoas merecem viver numa cidade que é agradável para caminhar, para viver, com árvores, com boas calçadas. E no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado nesta quarta-feira, 2 de abril, a importância de garantir a inserção de pessoas autistas no mercado de trabalho. Nós precisamos fazer com que as empresas, o comércio, venham realmente fazer a verdadeira inclusão, que é recepcioná-los. É agora, no CRN2. Boa noite. A gente começa esta edição com os destaques da sessão plenária de hoje. Dos 20 projetos na pauta, 19 foram aprovados em segunda discussão. Entre eles, o que obriga a instalação de painéis com a velocidade dos ônibus visível para os passageiros, garantindo mais transparência e segurança durante as viagens. Os vereadores também aprovaram a criação de 2 programas para cuidar da saúde mental dos servidores. Um deles oferece apoio psicológico e jurídico a profissionais da rede pública de ensino. E o outro prevê um painel de monitoramento para acompanhar o bem-estar de trabalhadores da saúde, educação e assistência social. São aqueles que lidam com mais estresse, com mais pessoas, com mais pacientes, com mais pessoas que precisam de cuidados. Então, a gente achou muito necessário ter um monitoramento do estado de saúde mental dos profissionais. E para isso a gente fez esse projeto que acabou de ser aprovado aqui na Câmara. Os parlamentares também aprovaram em segunda discussão 2 projetos que ampliam a inclusão na cidade. Um deles cria a Semana Municipal da Maternidade Atípica, dando visibilidade aos desafios das mães de crianças com deficiência. O outro garante o fornecimento de protetores auriculares para crianças autistas, ajudando a reduzir o desconforto com ruídos. Quando você fala meu filho é autista, ninguém pensa num autista adulto, no autista idoso, no autista de cabeça branca, ninguém pensa. Por quê? O autismo não passa, não cura, não é uma doença, é um transtorno, é para a vida toda. Se é para a vida toda, cadê os autistas adultos, presidente? Eles estão em casa, estão escondidos em casa com a mãe. Geralmente a mãe é sozinha, porque quase 80% das mães são abandonadas pelos pais. E depois da adolescência, a tendência é a mãe se trancar em casa para o resto da vida com aquela criança, com aquele jovem, com aquele adulto. E isso é uma coisa que as pessoas não sabem, que a verdade é que o autismo existe até o final da vida e a maior parte deles estão em casa. Outra proposta aprovada em segunda discussão permite a prática da terapia do riso e humanização da assistência em unidades de saúde e casas de convivência de idosos, promovendo mais acolhimento e bem-estar. Em primeira discussão, os vereadores aprovaram a criação do Dia da Leitura Acessível no calendário oficial da cidade, incentivando a inclusão de pessoas com deficiência visual no universo da leitura. E olha só, a partir de agora é possível pagar as parcelas do IPTU via Pix. Os contribuintes poderão efetuar o pagamento por meio de um QR Code inserido no documento de arrecadação municipal, emitido no portal Carioca Digital. Assim como os outros meios de pagamento, a quitação do fisco será em 2 dias úteis. Para isso, o contribuinte deve acessar o site www.carioca.rio. Para que seja gerado o QR Code, é necessário ter o CPF ou CNPJ cadastrado na plataforma. A terceira conta do IPTU de 2025 vence na próxima segunda-feira, 7 de abril. Olá, Rio TV Câmara! Esta quarta-feira foi de nebulosidade variada na cidade do Rio de Janeiro e ventos fracos a moderados. A temperatura máxima observada foi de 37 graus. Para esta noite, não há previsão de chuva. Amanhã, quinta-feira, o tempo muda na cidade do Rio de Janeiro e haverá aumento de nebulosidade, com céu nublado passando a parcialmente nublado. Os ventos estarão moderados e ocasionalmente fortes. E há previsão de pancadas de chuva a partir do período da tarde. Essas chuvas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderada forte. A temperatura máxima prevista para amanhã é de 38 graus. Para mais informações, sigam a gente do COR e baixe o aplicativo cor.rio. E um espaço de lazer na região central do Rio ganhou uma nova cara. A Praça Tia Carmen do Chibuca, na Cidade Nova, foi revitalizada e reaberta ao público.
O espaço ganhou um mural artístico, novos bancos e canteiros. A praça fica perto do metrô da Praça 11 e é uma homenagem a Carmen Teixeira da Conceição, referência religiosa para a comunidade local. Nascida na Bahia em 1878, ela seguiu os passos da mãe. Tia Carmen da Chibuca ajudou ex-escravizados e imigrantes que moravam nessa parte da cidade. Bom, e falando na Praça 11, o programa Câmara Rio Reportagem Especial, que começa daqui a pouco, logo depois do CRN2, vai mostrar um conteúdo exclusivo, guardado por mais de 8 décadas. Mariana Rosadas. Pela primeira vez, uma emissora de televisão vai mostrar esse conteúdo que ficou guardado por mais de 80 anos aqui no Arquivo Geral da cidade. São fotos que foram registradas pela família do Augusto Malta, que era o fotógrafo oficial da prefeitura. Esse acervo descoberto, felizmente, aqui no Arquivo da cidade do Rio de Janeiro, pode ajudar a recontar essa história de pluralidade, essa história, eu diria, de muitas comunidades que conviveram e que formaram a cidade do Rio, de um lugar que, infelizmente, deixou saudades. O que você vai assistir agora é uma reconstituição feita pela equipe de arte da Rio TV Câmara. Nós reproduzimos as fotos feitas pelos filhos de Augusto Malta e recriamos trechos da rua Visconde de Itaúna, que foi removida para a construção da Avenida Presidente Vargas. As imagens mostram um bairro que era heterogêneo, onde diferentes etnias conviviam e, acima de tudo, se respeitavam. Por que é importante contar a história da Praça 11? Porque a gente precisa romper com apagamentos de histórias silenciadas que não foram contadas. A gente precisa mostrar que esse lugar é um lugar simbólico, esse lugar é um lugar de história, esse lugar é um lugar de memória, esse lugar é um lugar de potência, né? De afeto, de acolhimento. E a seguir, Comissão de Assuntos Urbanos se reúne com entidades da construção civil. Na pauta, projetos como o Reviver Centro 1 e 2 e o Plano Diretor. E mais, no Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, você vai conhecer um projeto social que ajuda a inserir autistas no mercado de trabalho. O CRN2 volta em 1 minuto, hein? Até já! Quatro leis foram promulgadas pela presidência da Câmara Municipal. Uma delas declara como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Cosmos. Há ainda a lei que institui o programa de capacitação sobre o transtorno do espectro autista para professores das escolas da rede pública e particular. A que cria o programa de alfabetização de jovens e adultos no município e a que obriga os médicos sem especialidade que estejam exercendo a função de um especialista a utilização de crachá informativo nos hospitais municipais. Olha, a Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara Municipal recebeu representantes de entidades da construção civil. Na pauta, projetos importantes como o Reviver Centro 1 e 2 e o Plano Diretor. O encontro de trabalho ocorreu no Salão Nobre e foi o primeiro desta legislatura. Ele serviu para aproximar a comissão das instituições do setor e ampliar a agenda de discussões sobre projetos importantes como o Plano Diretor e os programas Reviver Centro 1 e 2. Conselho de Arquitetura, o Instituto de Arquitetos do Brasil, a Associação dos Cartórios, diferentes entidades e associações que têm grande representatividade, que entendem os desafios da legislação, do dia a dia da cidade e que têm muito a contribuir. Então, a partir do que eles trouxeram aqui hoje na audiência, nós tivemos uma reunião aí de 2 horas, nós vamos definir os eixos principais de atuação da Comissão de Assuntos Urbanos, mas sempre ouvindo a população para que elas nos tragam o que é prioridade. Nós da Noreg propusemos instrumentos para ajudar na regularização fundiária de diversos imóveis aqui da cidade do Rio de Janeiro, que hoje se encontram em situação irregular. Acreditamos que a reunião foi bastante produtiva e dela surgirão soluções
para a irregularidade fundiária da cidade do Rio de Janeiro. Achei muito bacana, né? Vários profissionais aqui, todos com a mesma intenção, que é melhorar a cidade, procurar promover políticas urbanas que favoreçam a população. A Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara do Rio tem um papel importante no desenvolvimento sustentável da cidade. Entre as atribuições estão opinar sobre o cadastro territorial, sobre a realização de obras e serviços públicos e também fiscalizar a execução do planejamento urbano. As pessoas merecem viver numa cidade que é agradável para caminhar, para viver, com árvores, com boas calçadas. 2 audiências públicas já estão agendadas. A primeira acontece nesta quinta-feira e irá discutir questões relativas ao Parque Olímpico. A segunda, ainda em abril, tratará dos prédios abandonados do Rio. No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado nesta quarta-feira, 2 de abril, um alerta para o desafio do ingresso no mercado de trabalho de pessoas com transtorno do espectro autista. A Câmara Municipal tem aprovado leis sobre o tema e elabora outros projetos para incentivar essa inclusão. Elise é jornalista e trabalha como confeiteira. Paixão que só conseguiu transformar em profissão depois que passou pelo Sorrindo RJ. No meio da pós-graduação, entrou a confeitaria, que começou como um hobby e hoje em dia se tornou um trabalho. Eu trabalho com isso e hoje em dia eu posso dizer que entre altos e baixos eu estou feliz. Guilherme trabalha numa rede de bares. No começo, teve receio de como seria a experiência, mas encontrou um ambiente acolhedor. Eu comecei cru, não era nada, eu era apenas um mero estoquista, né? Depois, não que eu não seja mais, mas assim, eu amadureci muito com o meu cargo e é isso, entendeu? Gosto muito de lá, cara. Juan, que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde, agora faz parte da equipe de um hospital. Significa para mim criar independência, né? Assim, ter um pouco mais de independência realmente, né? Crescer profissionalmente também e ter assim, minhas próprias coisas também, né? Não precisar ficar dependendo de tudo, dos meus pais, de tudo, né? Enfim. O projeto foi criado para abrir portas. A ideia é preparar jovens e adultos para o mercado, desenvolvendo habilidades sociais e fechando parcerias com empresas. Não é uma caminhada fácil, mas hoje em dia a gente consegue aí com mediação, com supervisão e com apoio das empresas, a gente está tendo um fluxo de contratações muito bons, né? Eu tenho aqui 9 autistas empregados. Desses 9 autistas empregados, eu nunca tive reclamação nenhuma. Bem ao contrário, só tenho elogios. A Câmara do Rio já aprovou leis para incentivar a inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho. Existem iniciativas para capacitação, estímulo à contratação e até um selo para empresas que adotam práticas inclusivas. Mas, na prática, o desafio ainda é grande. Nós estamos apresentando esse projeto de lei, né, que fala exatamente do emprego assistido. O que significa isso? Nós precisamos fazer com que as empresas, o comércio, venha realmente fazer a verdadeira inclusão, que é recepcioná-los, tentar prepará-los, dando mais condições para que essas pessoas com TEA, essas pessoas tenham a condição de ter a sua autonomia econômica. Uma grande conquista que a gente teve em 2012 foi a inclusão do autismo como deficiência perante a lei. Isso trouxe aos pais muitos ganhos. Direito a atendimento na saúde, reembolso plano de saúde, direito a ter vaga prioritária, direito a fila prioritária, direito a uma série de direitos que hoje a gente tem direito. Só que ainda falta muito. Ainda há muito julgamento, os pais ainda são muito julgados, os pais ainda continuam com falta de atendimento de saúde, de atendimento de educação, sem mediador, sem nada. Por isso é o investimento nas políticas públicas para a educação, para o tratamento e para a educação é tão importante para mudar essa... Não é
parcela pequena da sociedade, não, já estamos em quase 3% da sociedade. Para esta psicóloga, que tem marido e 2 filhos com transtorno do espectro autista, a sociedade e o mercado precisam estimular cada vez mais a inclusão. O diagnóstico, ele não é a identidade da pessoa, mas sim uma característica que faz parte da sua individualidade como tantas outras e que pode ou não impactar em alguma área específica, seja na sua habilidade social, nos manejos dali no tratamento, seja em qualquer outra área que os critérios sejam compostos, mas que a sua capacidade profissional, a sua competência, ela não está ligada a estar ou não dentro de uma condição. Então, falar de mercado de trabalho é muito importante entendermos que nós não temos uma sociedade que acredita na pessoa com deficiência e não acredita na pessoa dentro do transtorno do espectro autista. E para quem conseguiu uma vaga, o impacto vai muito além do trabalho. Através do projeto, eu consegui me identificar como uma pessoa com deficiência. E para mim, isso não tem o menor problema. E a Câmara Municipal também celebrou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo com iluminação especial do Palácio Pedro Ernesto. Olha, a fachada recebeu a cor da campanha Abril Azul, criada pela ONU para conscientizar a população sobre o autismo. As metas são envolver a comunidade, trazer visibilidade e buscar uma sociedade menos preconceituosa e mais inclusiva. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 70 milhões de pessoas têm o transtorno do espectro autista em todo o mundo. 2 milhões só no Brasil. O TEA é um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta a linguagem, interação social e o comportamento dos indivíduos. Bom, o CRN2 termina aqui. A seguir tem um programa Câmara Rio Reportagem Especial que vai mostrar imagens inéditas de um bairro onde hoje é a Praça 11, no centro do Rio. Esse conteúdo ficou guardado por mais de 80 anos no Arquivo Geral da Cidade e foi apresentado com exclusividade à repórter Mariana Rosadas. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também ao vivo pelo YouTube. Boa noite para você e até amanhã, hein? Tchau, tchau.